Eu estava ali, em um café simples, no centro do Rio de Janeiro, olhando fixamente para o pequeno cupcake diante de mim. O aroma doce de baunilha se espalhava pelo ambiente, mas a sensação dentro de mim não era de tranquilidade, mas de um peso que não conseguia se dissipar. De repente olhei para cima e vi algo que eu não podia acreditar. Pedro, o que você está fazendo aqui? A voz, fria e cortante, cortou meus pensamentos. Era Camila. Ela estava bem na minha frente, com aqueles olhos castanhos me encarando como se eu fosse um completo estranho. Nós não nos víamos há 6 anos, 6 longos anos de silêncio. Chamadas não atendidas, mensagens ignoradas e escolhas erradas que eu tomei. 6 anos que pensei que ela tinha sumido, aceitado o dinheiro para desaparecer da minha vida e seguir em frente. Mas hoje, quando olhei para ela, percebi que estava errado. Eu percebi que ela não era quem eu pensava que fosse. Ficamos ali, em pé, em silêncio, um diante do outro. Ela estava como sempre, forte e determinada. Mas algo havia mudado. O cansaço estava estampado no rosto dela, e eu percebi que, enquanto eu tinha vivido uma vida de luxo e sucesso, ela estava lidando com tudo sozinha, com 2 filhos. Eu não imaginava que você estaria aqui, Camila disse, ainda com a voz carregada de raiva, principalmente depois de tudo o que aconteceu. A culpa tomou conta de mim. Ela estava certa. Eu a abandonei. Deixei ela sozinha, criando nossos filhos, enquanto eu me perdia no meu próprio mundo de riqueza e negócios. Minha mãe havia me influenciado, me feito acreditar que Camila havia recebido dinheiro para ir embora, sem deixar rastro. Eu acreditei nisso, sem ao menos questionar. Eu não queria te encontrar hoje, Camila. Eu tentei falar, minha voz um pouco rouca. Foi apenas um acaso. Ela levantou uma sobrancelha, claramente sem acreditar nas minhas palavras. Você realmente acha que vou te perdoar? Só porque você disse, foi um acaso? 6 anos. Pedro, ela me encarou com um olhar desafiador e eu a observei, sentindo uma mistura de confusão e arrependimento. Eu sabia que estava errado. Mas o que eu faria agora? Como eu começaria a reconstruir o que eu destruí? Camila, eu não sei o que dizer. Suspirei, soltando minhas mãos, olhando para os cupcakes, na mesa que ela estava dividindo com as crianças. As crianças. Aquelas crianças, elas eram meus filhos. Eu sabia disso. Não podia errar. Você viu, né? Camila continuou, olhando para as crianças. Esses são seus filhos. Pedro, Lucas e Gabriel. Eles estão comendo o bolo de aniversário comigo, enquanto o pai deles está sentado ali, a apenas alguns metros de distância, sem saber o que fazer. Era como se eu tivesse levado um tapa na cara. O peso daquelas palavras me atingiu em cheio. Eu tinha filhos e nunca soube disso. Nunca soube que eles existiam. Minha mãe, minha família, todos tinham me escondido isso. Ô sábia, minha voz estava trêmula. Minha mãe disse que você aceitou o dinheiro para desaparecer. Camila me olhou com um olhar gelado, como se todas as minhas palavras fossem mentiras. E você acha que eu aceitei? Camila perguntou. Sua raiva agora misturada com tristeza. Eu recusei tudo, Pedro. Recusei cada oferta, cada promessa, cada cheque que me deram, porque eu não queria ir embora da sua vida. Eu só queria que você soubesse sobre eles. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu vivi anos acreditando em mentiras, em algo que eu mesmo tinha criado. As palavras da minha mãe, tudo o que eu acreditava, tudo era mentira. Nós vivemos sozinhos, Pedro. Camila continuou. Sua voz agora mais suave, mas ainda com a dor visível. Eu criei os meninos, sem a ajuda de ninguém. E você? Você não sabe nada sobre eles, sobre o que eu passei para criar eles. Eu me senti um monstro. Como pude fazer isso? Como pude ser tão cego? Tudo o que eu queria era corrigir o erro que cometi, mas parecia que já era tarde demais. Eu quero ver eles. Minha voz saiu baixa, mas firme. Quero estar na vida deles. Camila me olhou como se tivesse em dúvida, o olhar dela pesado, como se estivesse medindo cada palavra minha. Você quer vê-los? Ela perguntou. Por que agora, Pedro? Por que depois de tudo o que você fez? Eu não sabia como responder a isso. O que eu podia dizer? Eu estava me redimindo? Estava tentando encontrar uma forma de voltar ao que tínhamos. Não. Eu queria ser um pai. Sou um nome. Mas alguém real nas vidas deles. Sim, eu quero estar lá. Quero tentar ser um bom pai para eles. Camila olhou para mim,
em silêncio. Ela estava em dúvida, claro. Não era fácil confiar novamente. Ela tinha razão. Eu tinha falhado com ela e com os meninos. Mas naquele momento, algo dentro de mim me dizia que eu não podia mais fugir. Eu vou dar uma chance. Pedro, Camila disse finalmente. A voz mais suave, mas ainda desconfiada. Mas vai ser difícil. Eu não vou deixar você entrar na vida deles assim, sem mais nem menos. Você vai ter que provar que merece estar lá. Eu respirei fundo, sentindo um alívio misturado com um peso maior ainda. Eu sabia que não seria fácil, mas ao menos tinha uma chance. E eu não ia deixar passar e me levantei. Olhei para as crianças, que ainda estavam se divertindo, e senti uma sensação estranha no peito. Eles eram meus filhos. Eu não tinha ideia de como fazer tudo certo, mas eu sabia que eu não podia mais errar. Ou agora, eu vou provar, Camila, disse, com uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Eu vou fazer tudo certo. Ela não disse nada, mas seu olhar suave foi o suficiente para me dizer que talvez ainda houvesse uma chance para nós dois. No dia seguinte, decidi que não iria esperar mais. Fui até a escola das crianças, onde Camila me disse que elas estudavam. Quando eu cheguei lá, a visão deles brincando no parquinho me fez perceber o quanto eu estava atrasado na vida deles. Oi, meninos, disse, tentando sorrir, mas com um coração acelerado. Eu sou o pai de vocês. Gabriel, o mais novo, parou por um momento, olhando-me com seus grandes olhos castanhos, antes de perguntar: Você é o nosso pai? Eu sorri, tentando esconder a nervosismo. Sim, sou eu, Pedro. Lucas, com seu olhar mais sério, inclinou a cabeça. Você não esteve aqui antes. Eu engoli em seco. Eu sei, filho. E sinto muito por isso. Havia um silêncio. E então Gabriel, sempre mais espontâneo, sorriu. Quer brincar conosco, pai? Aquele simples pedido me cortou ao meio. Eu sabia que não era o suficiente. Mas era um começo. Eu não podia deixar escapar essa chance. Claro, eu adoraria. Enquanto brincávamos no parquinho, eu senti um alívio inesperado. Pelo menos agora, eu estava lá. Eu estava finalmente tentando fazer as coisas certas. Camila observava à distância. Eu sabia que ela ainda estava cética, mas hoje, naquele momento, com as risadas das crianças ao meu redor, senti que talvez fosse possível. Talvez eu pudesse encontrar um caminho para nos redimir, para construir algo de novo. E eu sabia que a jornada estava apenas começando. Eu não sabia o que esperar. A sensação de estar ali, observando os meninos brincando com tanta energia e alegria, me fez perceber o quanto eu havia falhado. 6 anos, 6 longos anos que eu não estive presente. E agora aqui estava eu, tentando preencher um vazio que parecia impossível de preencher. Gabriel, o mais extrovertido dos dois, me puxou pela mão, sorrindo largamente. Você quer ver o meu carrinho? Eu construí ele ontem. Ele estava radiante, como se estivesse mostrando a maior das conquistas. Claro. Quero ver. Eu sorri, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. Eu nunca imaginei que seria assim tão humano. Ser pai não era uma questão de controle de dinheiro, de poder. Era, na verdade, sobre estar presente, ouvir e, principalmente, ser vulnerável. Enquanto caminhei ao lado dele até o pequeno brinquedo de plástico que ele segurava, percebi que cada pequena coisa que ele fazia parecia refletir uma parte de mim. Eu nunca soube o quanto isso significava até aquele momento. Lucas, o mais quieto e observador, ainda estava no balanço, balançando com uma calma que contrastava com o entusiasmo do irmão. Seus olhos estavam fixos em algo à frente, como se estivesse analisando o mundo ao seu redor, com uma percepção muito além da sua idade. Oi, Lucas, eu disse, me aproximando devagar. Ele me olhou com um olhar atento, mas não disse nada. Posso empurrar o balanço para você? Ele não respondeu imediatamente, mas sua expressão suave me disse que ele estava avaliando minhas intenções. Por fim, ele assentiu, e eu me agachei ao seu lado, começando a empurrar o balanço devagar. Aquela era a primeira vez que eu fazia algo tão simples com meus filhos. Algo que eles provavelmente faziam todos os dias com a Camila. E eu estava apenas tentando pegar carona nesse pequeno momento. Mas naquele instante, algo dentro de mim se transformou. Eu não poderia mais ser apenas um observador na vida deles. Eu tinha que ser parte dela. Depois de algum tempo brincando no parquinho, as crianças começaram a se cansar. Gabriel correu para um banco, sentando-se com uma expressão satisfeita, enquanto Lucas se afastou um pouco para observar os outros meninos brincando. Eu aproveitei o momento para me aproximar de Camila,
que estava sentada em um banco mais afastado, observando com um olhar que mesclava curiosidade e resistência. Eu me aproximei lentamente, sem pressa. Ela não olhou para mim, mas eu sabia que ela sentia minha presença. Camila, comecei, tentando disfarçar a tensão que sentia na minha voz. Eu sei que não posso apagar o que aconteceu, e sei que a confiança que você tem em mim agora não é a mesma de antes. Mas eu realmente quero estar aqui. Quero que eles me conheçam. Ela me olhou finalmente, e pude ver a dor em seus olhos. Não era raiva, era mais tristeza. Tristeza pela situação que havíamos criado. Ela queria acreditar que eu poderia mudar, mas estava claramente com medo de deixar isso acontecer. Pedro, não é fácil assim, ela disse calmamente, com a voz baixa, mas firme. Eles não me pediram para você voltar. Eu tentei ser mãe e pai ao mesmo tempo. E agora, você quer entrar na vida deles e agir como se fosse algo simples? Não é. Você não pode simplesmente aparecer, Pedro. Aquelas palavras me cortaram. Mas eu sabia que ela estava certa. Eu não podia simplesmente esperar que ela me aceitasse de volta, ou que os meninos ficassem felizes em me ver de repente. Eles estavam acostumados com uma vida sem mim. E isso não ia mudar da noite para o dia. Eu sei disso, respondi, tentando manter a calma. Eu não espero que seja fácil. Eu não espero que você confie em mim imediatamente. Mas eu preciso tentar. Eu preciso ser um pai para eles. Camila suspirou profundamente, parecendo ponderar minhas palavras. Eu sabia que ela estava avaliando o peso das minhas ações anteriores. E com razão. Eu não podia simplesmente pedir uma segunda chance. Eu precisava morecla. Eu não posso prometer nada, Pedro. Mas vou te dar uma chance. Ela disse finalmente, com um tom mais suave. Só não pense que será rápido ou sem dor. Eles têm suas próprias vidas agora, e você precisa ganhar espaço nela. Eu fiquei ali por um momento, tentando absorver as palavras dela. Eu não quero pressionar, eu só quero estar lá para eles. Só isso. Ela balançou a cabeça levemente, como se tentando me dar algum tipo de resposta, mas sem ser completamente segura. Vamos ver. Pedro, vamos ver como você lida com tudo isso. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para mim. Eu não sabia por onde começar. Como poderia entrar na vida de Lucas e Gabriel sem ser um estranho? Como poderia mostrar para Camila que eu estava comprometido em mudar e ser o pai que eles mereciam? Decidi começar com o simples. Não era sobre fazer grandes gestos ou prometer mundos e fundos. Era sobre os pequenos momentos. Um passeio ao parque, uma ajuda com os deveres de casa, talvez até uma noite de jogos com os meninos. Eu tinha que ganhar a confiança deles aos poucos, de uma maneira que fosse natural para eles, sem pressa. Eu me encontrei com Camila quase todos os dias depois da escola, tentando entender como eu poderia estar mais presente. Mas algo parecia sempre me impedir de dar o passo final. A resistência dela era palpável, e eu sabia que ela não acreditava que eu pudesse realmente ser a pessoa que ela esperava. Mas eu não desistiria. Eu não podia. Finalmente, eu planejei uma tarde no Museu de Ciências para Lucas e Gabriel. Algo simples. Algo que mostrasse que eu estava comprometido em passar tempo com eles, sem fazer grandes promessas. Camila ficou um pouco desconfiada, mas depois de algumas conversas, ela concordou que seria uma boa maneira de dar o primeiro passo. Eu os busquei na escola e fomos até o museu. Lucas ficou encantado com as exposições de astronomia, enquanto Gabriel corria de um lado para o outro, explorando tudo o que via. Eu, no entanto, fiquei de olho neles, querendo me certificar de que não estava sendo apenas um acompanhante, mas alguém que fazia parte daquela experiência. Pai, olha, uma estrela cadente, Gabriel gritou, apontando para a tela interativa do museu. Eu sorri e me agachei ao lado dele, explicando um pouco sobre as estrelas e como o universo funcionava. Eu não sabia muito sobre o assunto, mas só o fato de eu estar lá com eles já era uma vitória para mim. No final do dia, enquanto voltávamos para casa, Gabriel adormeceu no banco de trás do carro, com a cabeça encostada no ombro de Lucas, que parecia estar em seus próprios pensamentos. Eu observei-os, sentindo uma mistura de emoções. Eu ainda não era o pai que eles precisavam, mas eu estava no caminho certo. Camila estava em casa quando chegamos. Eu sabia que ela estava observando, mas ela não disse nada. Apenas olhou para os meninos dormindo no sofá e para mim, com um olhar que, embora ainda cauteloso, tinha algo de mais suave. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas naquele momento eu sabia que essa jornada estava apenas começando, e eu não ia desistir. O agora.
Eu não sabia por onde começar. Os primeiros dias ao lado de Lucas e Gabriel foram como um sonho distante, mas ao mesmo tempo, como um pesadelo que me perseguia, lembrando-me do tempo perdido. Eu sabia que os meninos estavam começando a se acostumar com a minha presença, mas o processo seria longo. Camila tinha razão, não seria fácil, nem rápido, mas eu estava determinado a provar que eu poderia ser o pai que eles mereciam. Eu passei mais tempo com eles, levava-os para a escola, buscava-os, tentava ensinar-lhes o que eu sabia sobre o mundo dos negócios, mas principalmente, queria estar lá, escutando-os, brincando com eles. A cada sorriso de Gabriel e os olhares mais reservados de Lucas, eu sentia que estava indo na direção certa, mas a dúvida ainda pairava sobre mim. Em casa, tudo ainda parecia um pouco desconfortável. Camila, embora mais receptiva, ainda estava distante. Eu entendia o motivo, é claro. Ela havia construído uma vida sem mim. E agora eu estava tentando encontrar um lugar nela e na vida dos meninos. O que eu esperava? Que tudo fosse perfeito, como se nada tivesse acontecido. Eu não tinha direito a isso. Era uma tarde de terça-feira, e eu estava aguardando ansiosamente a hora de busca-los na escola. Camila havia me dito que ela estava mais ocupada do que o normal naquela semana, e por isso eu havia me oferecido para pegar os meninos. Eu sabia que esse gesto, simples como parecia, poderia significar algo para ela. Era minha forma de demonstrar que eu não estava ali apenas como um espectador, mas como um participante ativo na vida deles. Quando cheguei à escola, vi Lucas e Gabriel saindo pela porta da frente, ambos com mochilas grandes demais para seus pequenos corpos. Gabriel, como sempre, estava saltitando, parecendo que a vida era uma aventura sem fim. Lucas, por outro lado, estava mais calmo, mas seu olhar penetrante ainda me fazia pensar que ele via mais do que eu queria mostrar. Oi, meninos, disse, sorrindo, enquanto me aproximava. Gabriel pulou em cima de mim, os braços abertos. Pai, você trouxe meu lanche? Eu estou morrendo de fome! Eu ri e segurei ele com força. Eu trouxe, Gabriel, mas antes de tudo, vamos dar uma olhada nas estrelas no caminho de casa. O que acha? Lucas olhou para mim por um segundo, como se estivesse avaliando se aquilo era apenas uma brincadeira ou se eu realmente pretendia cumprir o que dizia. Eu vi o olhar dele e sabia que precisava ser cuidadoso. Ele não era tão espontâneo quanto o irmão, mas eu queria conquistar sua confiança também. Eu acho legal, disse Lucas, mas sua voz era mais contida. Mas por que as estrelas são importantes? Eu ri levemente, surpreso com a profundidade da pergunta para uma criança tão nova. As estrelas nos mostram que, mesmo no escuro, há sempre uma luz nos guiando, Lucas. Mesmo que a gente não possa ver tudo de uma vez. A luz ainda está lá. Ele pareceu considerar minhas palavras, mas não disse mais nada enquanto nos dirigíamos para o carro. O caminho para casa foi silencioso, mas confortável. Gabriel estava comendo um sanduíche enquanto Lucas olhava pela janela, os olhos fixos no horizonte. Eu me perguntava o que ele estava pensando. Será que ele me via como alguém confiável, ou apenas como mais um estranho tentando invadir sua vida? Pai, disse Gabriel, interrompendo meus pensamentos. Você vai levar a gente para ver o futebol esse fim de semana? Eu parei de dirigir por um momento, tentando entender o que ele queria dizer. Futebol? Eles já tinham falado disso antes, mas nunca fui uma pessoa muito ligada ao esporte. Claro, se vocês quiserem, podemos ir ver o jogo. Eu queria ser o pai que participasse ativamente, e esse poderia ser um bom momento para isso. Gabriel sorriu de orelha a orelha. Sim, vai ser incrível. Lucas, que ainda estava quieto, olhou para mim com um sorriso tímido. Eu não gosto muito de futebol, mas eu posso ir. Talvez seja divertido. Eu me senti um pouco mais aliviado ao ouvir isso. Talvez eu não precisasse ser perfeito para eles, mas precisava estar presente. E isso parecia ser o mais importante. Quando chegamos em casa, Camila estava na cozinha, organizando algumas coisas. Ela levantou os olhos para mim quando entrei com as crianças, e embora não tenha dito nada, seu olhar era mais suave do que o de antes. Oi, Camila, disse, tentando quebrar o gelo. Trouxe os meninos como prometido. Ela sorriu levemente, mas não respondeu de imediato. Eles estavam bem? Sim. Tudo tranquilo. Gabriel está mais animado que nunca. Vai querer assistir ao futebol no sábado. É Lucas. Lucas está começando a se abrir mais, eu acho. Camila me observou, os olhos penetrantes, como se ainda estivesse decidindo o que pensar de mim. Mas o fato de ela não dizer nada, de não me mandar embora,
já era um sinal. Eu sabia que a confiança seria construída aos poucos. Mas essa era uma boa base. Você está se esforçando, Pedro, ela disse, finalmente, com uma leveza que eu não esperava. Eu não sei se já posso confiar totalmente, mas vejo que você está tentando. É isso. Isso já é. Alguma coisa. Eu respirei fundo. Eu sei que não posso mudar o passado, Camila, mas se me dar uma chance, eu quero estar aqui. Para eles e para você. Não só como pai deles, mas como alguém que pode estar presente de verdade. Ela não disse nada por um tempo, mas sua expressão suavizou um pouco mais. Vamos ver, eu não posso prometer nada, mas estamos indo bem. Não é um conto de fadas, Pedro. Mas quem sabe, com o tempo, você prove que está aqui para ficar. Os dias seguintes passaram rapidamente. As interações com Lucas e Gabriel continuaram a ser pequenas vitórias para mim. Eu estava começando a entender como ser o pai que eles precisavam, não através de grandes gestos, mas pelos detalhes. Levar Gabriel para o futebol, ajudar Lucas com o dever de casa, assistir aos meninos, se tornando mais à vontade com a minha presença. Eu estava começando a ser parte da vida deles. E isso era mais do que eu poderia ter esperado. Camila também estava começando a se abrir mais. Eu podia ver em seus olhos que ela estava ainda cautelosa, mas a distância entre nós estava diminuindo. Ela não estava mais me tratando como um estranho, mas como alguém que realmente queria fazer parte da vida deles. Eu sabia que havia muito mais a ser feito. Mas ao olhar para os meninos agora, sentindo suas risadas e vendo os momentos em que começavam a me chamar de pai, eu sabia que estava no caminho certo. E enquanto eu ainda tinha muito a aprender sobre ser pai, estava decidido a não deixar passar mais nenhum momento precioso com eles. A jornada não seria fácil, mas eu estava pronto. Eu finalmente compreendi o que significava ser parte de uma família. Não era sobre perfeição, nem sobre falhas. Era sobre estar lá, estar presente e construir algo sólido e verdadeiro. E isso era só o começo. O relógio parecia andar mais devagar nos dias seguintes, como se o universo estivesse me permitindo respirar mais fundo, saboreando cada momento de conquista, mesmo que pequenos. Camila e eu começávamos a ter conversas mais longas, menos tensas. Cada uma delas, uma tentativa de reconectar, de reconstruir algo que eu sabia que não seria simples. Mas o simples fato de ela me olhar, sem aquele brilho de desconfiança, já era um passo naquela tarde. Enquanto eu buscava os meninos na escola, algo mudou. Gabriel estava com um sorriso largo, mais animado do que nunca, enquanto Lucas mantinha sua calma habitual, mas havia uma leve mudança em seu comportamento. Ele não estava mais tão retraído. Cada pequena mudança nos meninos me dava mais esperança de que estávamos indo na direção certa. Pai, hoje a professora falou que vai ter uma competição de ciências na escola, Gabriel disse, sem parar de falar. Eu posso participar? Você vai me ajudar a fazer o experimento? Vai ser como uma competição de verdade. Eu sorri, tocado pela empolgação dele. Claro. Gabriel, vamos fazer isso juntos. Que você precisa de mim. Ele parou por um instante, pensativo, e então respondeu com os olhos brilhando. Eu quero fazer um vulcão que solta lava, igual aquele que vimos no museu. Eu olhei para Lucas, esperando uma reação, e vi que ele estava, como sempre, atento, mas com um brilho novo no olhar. Eu também quero participar, Lucas disse, sem a timidez de antes. Talvez a gente possa fazer algo sobre as estrelas. Eu gosto de estudar elas. Eu não sabia como expressar o quanto aquilo significava para mim. Finalmente, depois de tantos anos de silêncio e desentendimentos, eles estavam se abrindo para mim. E mais importante, estavam me permitindo fazer parte do mundo deles. No caminho de volta para casa, Gabriel continuou a falar sobre o experimento. E Lucas estava quieto, mas de vez em quando olhava para mim, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse exatamente o que. Eu sabia que ele estava me testando. Era uma forma de avaliar se eu realmente ficaria ou se seria apenas uma presença passageira. Quando chegamos em casa, Camila já estava na cozinha, preparando o jantar. Ela me deu um olhar rápido, quase como se estivesse tentando decifrar algo em minha expressão. Eu sabia que ela estava observando atentamente cada passo meu. Ela não confiava completamente ainda, mas eu podia ver que ela começava a ver que eu estava aqui para ficar. Não por uma promessa vazia, mas por ações concretas. Camila, eu comecei tirando os sapatos e indo para a cozinha. Os meninos querem fazer um experimento de ciências. Gabriel vai fazer um vulcão, e Lucas quer trabalhar sobre as estrelas. Eu pensei que seria uma boa ideia começarmos juntos esse fim de semana. Ela olhou para mim, os olhos um pouco mais suaves do que o normal.
Está bem, ela disse, colocando o prato na mesa. Eles têm muita energia, então fazer algo que os envolva parece uma boa ideia. Eu me sentei ao lado dela, sentindo o peso do dia diminuir. Eu queria agradecer, Camila, pela chance que você tem me dado, mesmo que não seja fácil para você. Ela suspirou, se sentando do outro lado da mesa. Você não precisa me agradecer. Eu apenas quero ver se isso vai funcionar. Se você vai realmente ser o pai que eles merecem. Eu a observei por um momento. Eu sei que tenho muito a provar, mas eu estou disposto a fazer o que for preciso. Ela não disse nada mais. Mas o silêncio entre nós não era tão pesado. Ela parecia estar considerando minhas palavras. Talvez fosse um começo. No sábado, como prometido, levamos os meninos ao mercado para comprar os materiais para o experimento. A empolgação de Gabriel era contagiante. Ele correu pela loja, pegando tudo o que achava que poderia ser útil. Lucas, por outro lado, estava mais contido, examinando os itens com mais cautela, como se já soubesse exatamente o que precisava. Pai! Pai! Olha só, Gabriel exclamou, segurando um frasco de bicarbonato de sódio. Isso vai fazer a lava. Sim, vai funcionar muito bem, respondi, sorrindo para ele, enquanto pegava os outros itens necessários para o experimento. Lucas, que estava mais calmo, olhou para uma prateleira cheia de livros e perguntou: Você pode me ajudar a encontrar um livro sobre astronomia? Eu queria entender melhor as estrelas. Eu fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo me senti realizado. Lucas estava interessado. Ele queria compartilhar seus pensamentos comigo. Eu me aproximei dele e lhe mostrei um livro sobre as constelações. Este é um bom livro. Lucas, vamos dar uma olhada depois do almoço. Ele sorriu levemente, como se estivesse satisfeito com a escolha. De volta a casa, passamos a tarde inteira montando os experimentos. Gabriel estava em sua zona de conforto, criando o vulcão com entusiasmo, enquanto Lucas, com sua calma característica, desenhava as constelações no papel, explicando para mim e para Camila o que ele estava aprendendo. Eu estava absorto em ajudá-los, em ser parte daquele momento simples, mas que significava tanto. O que antes parecia uma tarefa insuperável, agora estava se tornando um jogo. Eu era mais do que um estranho observando à distância. Eu era parte da vida deles. Quando o vulcão de Gabriel finalmente erupcionou, a alegria que ele demonstrou foi indescritível. Ele gritou de felicidade, com os olhos brilhando de orgulho. Lucas, embora mais contido, sorriu de maneira tranquila, observando o irmão com um semblante de satisfação silenciosa. Viu, pai? Consegui. Gabriel exclamou, olhando para mim com os olhos cheios de entusiasmo. Sim, você conseguiu, Gabriel. Ficou ótimo, eu disse, sentindo uma onda de orgulho também. Após o vulcão, Lucas me olhou e disse: Eu quero mostrar minha apresentação sobre as estrelas. Eu me aproximei dele, impressionado com a dedicação dele. Claro, Lucas. Quero ver o que você preparou. Ele começou a explicar cada constelação que havia desenhado, os nomes das estrelas e até suas próprias teorias sobre como elas surgiram. Era um momento simples, mas para mim, era tudo. Camila, observando tudo isso, parecia mais tranquila. Ela olhou para mim e sorriu discretamente, como se visse algo que ela já sabia, mas estava agora confirmando. Eu estava realmente tentando. E mais importante, ela estava começando a acreditar nisso, depois do experimento. Quando os meninos estavam brincando no quintal, eu me sentei com Camila no sofá. Ela ainda estava cautelosa, mas havia algo mais suave em sua postura. Algo que me dizia que ela estava começando a ver a mudança, mesmo que de maneira silenciosa. Pedro, ela começou. Eu vejo que você está tentando. E os meninos, eles estão começando a gostar da sua presença. Mas você sabe que ainda tem muito a ser feito, certo? Eu a olhei, compreendendo a seriedade em sua voz. Sim, Camila, eu sei. Mas vou estar aqui, vou continuar tentando. Ela me encarou por um momento, como se estivesse pesando minhas palavras. Finalmente, ela suspirou. Eu só quero que eles tenham o melhor, Pedro. Eu não quero que você esteja na vida deles apenas por estar. Se você vai ficar, precisa ser de verdade. Eu assenti, sentindo o peso da responsabilidade. Eu sou todo deles, Camila. Eu vou fazer tudo o que puder para ser o pai que eles merecem. Ela olhou para os meninos lá fora, ainda brincando juntos, e então olhou de volta para mim. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Mas por enquanto, vamos continuar assim. Eu senti uma leve esperança florescer dentro de mim. Não era uma promessa de felicidade instantânea,
mas um acordo silencioso de que passo a passo algo estava sendo construído. E, talvez, só talvez, eu pudesse finalmente conquistar o lugar que sempre desejei na vida deles. A jornada estava apenas começando, e eu estava mais determinado do que nunca a fazer parte dela. Acordei cedo, naquele domingo. O sol já estava se levantando, e a luz dourada filtrava pelas cortinas da sala. A casa estava tranquila, mas havia uma tensão silenciosa no ar. Hoje seria o grande dia. Camila e eu já tínhamos discutido algumas vezes sobre levar os meninos ao futebol, mas esse não seria apenas mais um evento comum. Era o momento em que eu teria a chance de provar que estava realmente aqui para eles, que eu estava comprometido com o que dizia. Enquanto me preparava, minha mente não parava de pensar em tudo o que havia acontecido até agora. Eu tinha dado alguns passos importantes, mas os meninos ainda não me viam como alguém que estivesse permanentemente em suas vidas. Gabriel, com sua alegria contagiante, parecia me aceitar mais facilmente. Mas Lucas era mais cauteloso, mais analítico. Ele queria ver se eu permaneceria, ele queria ver se eu cumpriria o que prometi. Pai, você vai ver meu gol, Gabriel gritou de dentro do quarto. Eu ri, com o coração batendo forte. Eu vou, Gabriel. Vai ser o melhor gol da partida, respondi, me aproximando dele. Lucas estava no canto da sala, mais quieto do que o normal. Seus olhos estavam fixos em um livro de astronomia que ele estava lendo. Ele levantou a cabeça por um momento, apenas para me dar um breve sorriso. Não era o sorriso largo e espontâneo de Gabriel, mas ainda assim, era um gesto que eu sabia que significava alguma coisa. Vamos, pai, Lucas disse calmamente com a voz suave. Você prometeu que iria assistir. Eu sorri para ele e me sentei ao lado dele por um momento. Claro, Lucas, eu prometi que estarei lá. O estádio estava lotado. Era uma tarde quente, típica do Rio de Janeiro, e os gritos da torcida preenchiam o ar. Eu nunca fui muito fã de futebol, mas hoje não era sobre o jogo em si. Era sobre estar ali, para Gabriel, para Lucas, para Camila. Era sobre ser parte da vida deles e mostrar que eu não ia simplesmente aparecer quando fosse conveniente. Gabriel estava pulando de alegria, se preparando para entrar em campo. Seus olhos brilhavam com a emoção do momento. Eu vi o entusiasmo dele e me senti orgulhoso, como se eu fosse parte da sua jornada, apesar de ter perdido tanto tempo. Olha, pai, eu vou mostrar minha habilidade agora, Gabriel disse. Enquanto se aproximava do campo, estou esperando, campeão. Respondi com um sorriso, sentindo uma onda de carinho por ele. Lucas estava mais tranquilo. Ele ficou um pouco distante do campo, observando o jogo com a calma que sempre demonstrava. Eu me aproximei dele e me agachei ao seu lado. Você está gostando, Lucas? Perguntei, tentando puxar uma conversa. Ele olhou para mim e, pela primeira vez, houve uma abertura no seu olhar. Sim, mas eu não entendo muito. Prefiro ver as estrelas. Sorry. Eu também gosto de estrelas. Você sabe, a estrela mais próxima de nós é o Sol. Sem ela, a vida na Terra não seria possível. Lucas me olhou de forma curiosa, e eu senti que ele estava começando a me ver de outra maneira. Não era só o pai animado e presente nas atividades de Gabriel, mas também alguém com quem ele podia compartilhar suas ideias. Quem sabe a gente pode ver algumas estrelas juntos depois? Eu sugeri. Ele assentiu, ainda pensativo, mas não disse nada. O fato de ele ter me respondido era uma vitória para mim. Após o jogo, todos estavam cansados, mas satisfeitos. Gabriel estava radiante, falando sobre cada movimento que fez em campo, enquanto Lucas estava mais calmo, refletindo sobre o que havia observado. Eu fiz um gol, pai. Boca. Bill? Gabriel perguntou, saltando de felicidade. Eu vi! Campeão! Você jogou muito bem, eu disse, acariciando sua cabeça com carinho. Eu acho que o Lucas é o mais inteligente. Pai, Gabriel continuou, olhando para o irmão. Ele sabe tudo sobre as estrelas. Lucas, tímido, olhou para mim com um leve sorriso. Eu gosto de entender o mundo de um jeito diferente. Aquele momento foi um reflexo claro de quem eles eram. Gabriel, com sua energia infinita, e Lucas, com sua calma e interesse pelo desconhecido. Eles eram diferentes, mas ainda assim, ambos tão incríveis. O Saint-Aqué, de alguma forma, estava começando a compreendê-los. No caminho de volta para casa, algo mudou. Não era só o ambiente que estava mais leve, mas a maneira como os meninos estavam interagindo comigo. Eu estava começando a ser
uma parte legítima da vida deles. E isso significava mais para mim do que qualquer vitória em campo. Você se divertiu, filho? Perguntei a Lucas, tentando puxar conversa mais uma vez. Sim, foi bom, mas acho que prefiro, quando podemos conversar sobre as estrelas, ele respondeu, ainda com um tom sério, mas agora mais aberto. Eu olhei para ele e sorri. Eu também gosto de conversar sobre as estrelas. Quem sabe a gente encontra um lugar tranquilo essa noite e olha para o céu. Gabriel, que estava ouvindo a conversa, interrompeu com entusiasmo. A gente pode fazer um piquenique e olhar para o céu, e contar histórias sobre estrelas. Eu ri. Acho que isso seria uma ótima ideia. Camila estava ao telefone quando chegamos em casa, mas ela sorriu ao nos ver entrando. Ela estava sempre atenta, observando cada momento. Eu sabia que ela ainda estava com um pé atrás, mas seu sorriso, embora discreto, dizia que talvez ela estivesse começando a me ver de uma forma diferente, depois de um jantar simples. Quando os meninos já estavam no quarto brincando, eu sentei ao lado de Camila no sofá. O silêncio entre nós estava confortável, mas a tensão ainda estava ali, sutilmente. Eu sabia que ela estava ponderando, medindo o que ela sentia. Camila, eu tô tentando, comecei, olhando para ela. Não posso mudar o passado, mas eu quero ser parte do futuro deles, parte da vida deles. Ela me olhou com os olhos cansados, mas havia uma suavidade na sua expressão, que não havia antes. Eu vejo o que você está tentando, Pedro. Não posso negar isso. E eu tô vendo os meninos reagirem de maneira diferente. Mas você precisa entender que confiança não se reconquista da noite para o dia. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu assenti, compreendendo perfeitamente. Eu sei. Eu só quero estar aqui. Para eles. E para você, se você me deixar. Ela suspirou, pensando no que dizer. Vamos ver, Pedro. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Mas estou começando a acreditar que você quer estar aqui de verdade. E isso, por enquanto, é suficiente. Eu sabia que o caminho seria longo. Que o processo de reconquista, não só com os meninos, mas também com Camila, exigiria paciência e comprometimento. Mas naquele momento, olhando para as estrelas no céu daquela noite, eu senti uma sensação de paz. Eu finalmente estava no caminho certo. Não como um pai perfeito, mas como um homem que, depois de muitas falhas, finalmente estava pronto para ser o que sua família precisava. Eu olhei para Camila uma última vez naquela noite, e vi que, talvez havia uma chance de reconstruir algo. Não um conto de fadas, mas algo real, algo que poderia durar. E eu estava pronto para isso. O tempo, como sempre, continuava sua marcha implacável. O que começou como um experimento de reconquista, de resgatar um pedaço da vida que eu havia perdido, se transformava aos poucos em uma rotina que, embora ainda frágil, começava a se firmar. Cada risada de Gabriel, cada olhar mais desconfiado de Lucas, me dava a sensação de estar, finalmente, no lugar onde eu deveria ter estado o tempo todo. Eu não sabia dizer ao certo o que mudou primeiro, se foi a maneira como os meninos começaram a me chamar de pai, ou a forma como Camila parecia me olhar de maneira diferente, menos julgadora e mais aberta. Talvez tenha sido a simples ação de estar presente, dia após dia, sem pressa de conquistar nada. Talvez tenha sido o fato de que eu, finalmente, havia compreendido o que significava ser uma presença constante na vida de alguém. Uma presença que não podia ser medida pelo dinheiro, pelo sucesso ou pela posição social. Mas não importa o quanto as coisas parecessem melhorar. Eu sabia que ainda havia muito por fazer. Estava ciente de que Camila ainda carregava a bagagem de anos de decepção e abandono. A confiança era algo que eu teria que conquistar aos poucos, e eu estava disposto a fazer isso. Não por uma promessa vazia, mas por uma ação diária, por um compromisso com os meninos e com ela. Era sábado novamente. Gabriel estava em sua fase mais energética, pulando de um lado para o outro, ansioso para me mostrar seus novos truques de futebol. Lucas, como sempre, estava mais calmo, sentado na varanda e observando o movimento das nuvens. Ele gostava de pensar. Eu podia ver isso em seus olhos, sempre observando, absorvendo o mundo ao seu redor. Talvez ele fosse mais parecido comigo do que eu gostaria de admitir. Pai, olha só o que eu aprendi, Gabriel gritou, indo até a garagem para pegar a bola de futebol. Estou vendo, campeão. Vai ser um gol daqueles. Eu respondi, sorrindo para ele. A confiança de Gabriel estava crescendo a cada dia, e eu me sentia mais orgulhoso a cada sorriso que ele me dava. Eu fui até Lucas, que estava com um olhar fixo no céu, como se estivesse esperando algo. Ele virou-se lentamente para mim, com um olhar tranquilo,
mas que de alguma forma parecia testar minha paciência. Pai, por que as estrelas não caem do céu? Eu ri, me ajoelhando ao seu lado. Porque as estrelas estão muito, muito longe de nós. Elas estão lá para nos guiar, para iluminar o caminho. Se as estrelas caíssem, o céu ficaria escuro. Elas precisam estar lá, firmes. Lucas me olhou por um momento, e então sorriu, como se tivesse compreendido. E se uma estrela cair, vai ser o fim de tudo? Não, Lucas. Só significa que uma nova estrela pode nascer. O universo sempre se renova. Eu sentia que, apesar de toda a timidez dele, Lucas estava começando a me ver de uma forma diferente. Ele estava começando a confiar em mim, mesmo que de uma maneira sutil. A resposta de um filho não é sempre um sorriso largo ou um abraço caloroso. Às vezes, é simplesmente um olhar, e aquele olhar, aquele momento de compreensão silenciosa, era tudo o que eu precisava para saber que estava indo pelo caminho certo. Ao longo dos dias, o relacionamento entre Camila e eu começou a evoluir, não de maneira explosiva, mas sim com passos cautelosos e deliberados. Ela começou a se abrir mais, a compartilhar suas dúvidas e medos comigo. Mas também havia momentos em que ela parecia se fechar, especialmente quando o assunto era o passado. Em uma noite, depois de uma refeição tranquila, eu me sentei ao lado dela no sofá. Os meninos estavam no quarto, provavelmente jogando algo ou assistindo TV. Camila estava com um copo de vinho na mão, e eu pude ver o quanto ela estava pensativa. Camila, comecei, eu sei que não posso mudar o que aconteceu. Mas se você me dar uma chance, quero mostrar que estou aqui para ficar. Não sou perfeito, mas vou continuar tentando. Ela olhou para mim com uma expressão difícil de ler, mas não parecia tão rígida quanto antes. Você está tentando, Pedro, e isso é algo que eu não posso ignorar. Mas você sabe o que me dói? Me dói que você tenha estado tão distante, não só de mim, mas deles. Eles cresceram sem você. E agora você quer entrar na vida deles como se fosse fácil. Não é. Eu respirei fundo. Eu sei, Camila. Eu sei que não é fácil. Mas o que eu posso fazer agora é estar aqui. Eu quero ser o pai deles. A pessoa que eles podem contar. Eu não posso apagar o passado, mas posso trabalhar para o futuro deles. Ela ficou em silêncio por um momento. E então, lentamente colocou o copo de vinho na mesa. Eu ainda não sei o que isso significa para nós, Pedro. Mas eu não quero que você saia da vida deles novamente. Nem da mina. Eu senti um peso saindo do meu peito. Eu não vou sair. N-O agora. Eu estou aqui. Para eles e para você. O dia, finalmente, chegou. Era o aniversário de Lucas. E como sempre, ele era o mais tranquilo, o mais observador. Gabriel estava em sua típica empolgação, mas Lucas estava calmo, como se estivesse aguardando algo mais. Camila e eu decidimos organizar uma pequena festa. Algo simples, mas significativo. Não queríamos exagerar, mas queríamos que ele sentisse que aquele dia era especial. Quando os amigos de Lucas começaram a chegar, eu vi como ele ficou feliz, mas de forma contida. Ele me olhou rapidamente, como se estivesse pedindo permissão para se abrir. Eu sabia que, para ele, as palavras não eram tão fáceis de dizer, mas o olhar dele, agora mais confiante, me disse que ele estava me aceitando de uma maneira que eu nunca pensei ser possível. Feliz aniversário, Lucas, eu disse, me agachando ao seu lado. Eu espero que hoje seja um dia especial para você. Ele me olhou, com um pequeno sorriso, e respondeu: Obrigado, pai. Essas palavras, eu nunca imaginei que ouviria isso. Não era só uma palavra, era um reconhecimento, um sinal de que eu estava finalmente fazendo parte da vida dele. E eu sabia que ainda havia muito a ser feito, mas naquele momento, algo dentro de mim se acalmou. O futuro estava finalmente começando a se desenhar de forma diferente. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Camila e eu ainda estávamos aprendendo a lidar um com o outro, mas com cada dia que passava, a confiança entre nós crescia. Eu sabia que não podíamos simplesmente apagar os anos de distância, mas também sabia que estávamos criando algo novo, algo que era nosso, uma base mais sólida e real, Lucas. E Gabriel, com suas personalidades únicas, começaram a me ver não apenas como um pai presente, mas como alguém que estava disposto a lutar por eles. Eu ainda tinha muito a aprender, mas estava determinado a estar ao lado deles a cada passo do caminho. Camila, embora ainda cautelosa, estava começando a confiar em mim
mais do que nunca. E talvez o maior sinal de que as coisas estavam mudando foi o sorriso tranquilo que ela me deu uma noite. Quando, sem palavras, ela apenas colocou sua mão na minha, como se dissesse que, talvez, finalmente estivéssemos prontos para dar esse passo juntos. O caminho da redenção é longo e tortuoso. Mas às vezes, o que importa não é o destino, mas sim os passos que damos ao longo dele. E eu estava pronto para continuar caminhando menos com eles. E por eles,